Hã? Não, é porque eu queria, não sabia, eu queria falar com o pessoal que iria ensinar. Meu futuro prefeito, já estou sabendo as histórias aí. Solicito ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Vereador Gelmires Gomes, presente. Vereador Jefferson Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva. Vereador Uriel da Costa Pereira. Presente. A número regimental, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre que se encerrará após a leitura da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida. Registrar por gentileza a presença do vereador Lohan Gomes da Silveira. Presença registrada. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 29/5/2014, às 10 horas. Expediente. Ata da sessão ordinária do dia 29/4/2014. Ata da sessão ordinária ainda dos dias 13/5, 15/5 e 20/5/2014. Projeto de decreto legislativo de número 5/14, requerente vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, que dispõe sobre ficar otorgado a sua senhoria José Alberto Frésia. É isso? Frésia. O título honorífico de cidadão buziano que lhe será entregue à sessão solene da Câmara Municipal. Indicação de número 36 de 2014, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a colocação de grama sintética na quadra da Praça Elias Moreb, em Manguinhos. Indicação de número 37 de 2014, promovente vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a instalação da extensão de rede de iluminação pública na rua Gentil Custódio Alves, no bairro do Capão, logradouro 0692. Indicação de número 38 de 2014, promovente vereador Felipe do Nascimento Lopes, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito extensão de ajuda de custo a estudantes de cursos técnicos e profissionalizantes. Aqui é observação? Aqui é observação? Da ordem do dia, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Isso aqui é da ordem do dia. Porque o sistema Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de veto de número 02/14, promovente senhor prefeito, que dispõe sobre vetar totalmente o projeto de lei complementar de número 01/14, que dispõe sobre alterar o inciso 1º do artigo 39 da lei complementar número 21, de 23 de outubro de 2008. vai assinar o livro? Não? Feita a leitura, senhor presidente. Tem ofícios, não. Beleza. Vai tomar banho. Fala comigo não. Fala comigo não. Tem ofício, não. Em discussões as atas das sessões ordinárias do dia 29 de abril de 2014, dia 13, dia 15 e 20 de maio de 2014. Em votação, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Solicito que Vossa Excelência registre a presença do vereador Messias Carvalho. Presença registrada. Obrigado. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto
de decreto legislativo de número 5 de 2014, promovente vereador Geomires da Costa Gomes Filho. Projeto de decreto legislativo 05/14. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º fica... Fica otorgado à sua senhoria José Alberto Frésia o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições em contrário. Justificativa. O senhor José Alberto Frésia, mais conhecido como Fino, é um argentino natural de Rosário, Argentina, que decidiu aos 23 anos sair do seu país e vir conhecer o Brasil, mais especificamente a cidade de Armação dos Búzios, a convite de uma amiga. Quando chegou a Búzios, em 1986, Fino ficou impressionado com as belezas naturais da cidade e com o clima respeitoso e harmonioso que predominava naquela época, principalmente por parte da população local. Ele conta com certo saudosismo com o tempo em que o município era uma aldeia de pescadores e onde as praias eram praticamente desertas, sem qualquer tipo de construção aos seus redores, ao contrário do que vemos hoje. Fino teve a sua primeira morada, uma casa alugada no centro de Búzios, onde também obteve seu primeiro emprego num bar e restaurante Chamichu. Foi lá, inclusive, que este generoso argentino conheceu a sua atual esposa, a mineira Maria Odília Cuiabano, com quem teve 3 filhos, Luca, Yuri e Tel. Atualmente, Fino trabalha no Anexo Bar, onde continua distribuindo todo o seu carisma e simpatia, que sempre foi sua marca como ser humano. É um apaixonado pela cidade e é onde pretende viver todo o restante de sua vida, afirma ele, sempre que indagado sobre sua paixão por Búzios. Quando soube que seria homenageado com o título de cidadão buziano, Fino ficou visivelmente emocionado, porque isso só veio a concretizar uma história de amor pela cidade que já dura décadas. Sala das Sessões, 29 de maio de 2014, Geomires da Costa Gomes Filho, vereador, autor. Feita a leitura do projeto de decreto legislativo, presidente. Coloca em discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 36 de 2014, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Indicação de número 36 de 2014. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Registrar a presença da vereadora Joyce Costa. Presença registrada. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que subscreve atendendo única e exclusivamente ao interesse público, indica dota mesa o envio de expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando a colocação de grama sintética na quadra da Praça Elias Mureb em Manguins. Justificativa: a quadra de futebol da mencionada praça é uma das principais áreas de esporte daquela localidade e sempre há crianças e jovens brincando e jogando no local. Atualmente, a quadra é de areia, dificultando, assim, a prática desse esporte, bem como a ocorrência de animais como cachorros, gatos, entre outros, deixarem dejetos na quadra, produzindo, assim, um grande risco na saúde das crianças e adultos que ali usam para efetuar as suas atividades de lazer. Com base no apresentado, rogo aos nobres vereadores pela aprovação da matéria. Sala das Sessões, 29 de maio de 2014, Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Feita a leitura da indicação. Em discussão a indicação. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistência, os internautas também que nos acompanham nessa manhã, é uma indicação também trazida por moradores do bairro. Para quem não conhece, essa Praça Elias Mureb é uma praça que tem, entrando ali, no restaurante do Silicos, um pouco mais a 300 metros à frente, do lado esquerdo, tem uma praça. Então,
Então, os moradores fizeram essa solicitação, porque realmente a justificativa da indicação já diz tudo. Quadra de areia pode ocasionar riscos à saúde, com animais que ficam por ali. Então, a gente fez essa solicitação e, logo que a gente encaminhou, também tivemos outros moradores do bairro de Tucuns pedindo também para que aquela quadra da Praça de Tucuns também tenha grama sintética. Inclusive, nós, numa reunião que tivemos pela Comissão Mista de Orçamento, os moradores, o presidente da associação do bairro de Tucuns, ele fez essa solicitação e, naquela época, já estava encaminhado a questão da colocação da grama sintética. Então, é uma coisa, até, vereador Uriel, para a gente estar vendo lá, junto com a associação, o presidente da Associação de Bairros e também com a Secretaria de Obras, para a colocação da grama. Então, fica essa indicação simples, mas que chega a contento, é um pedido da comunidade e, se atendido, com certeza, é a produção de esporte, de lazer e de saúde também. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão a indicação. Em votação, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 37 de 2014, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira. Indicação número 37 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a subscreve, atendendo tudo mais que determina interesse público, indica a douta mesa, envie de expediente ao senhor prefeito, solicitando que viabilize a instalação de extensão de rede de iluminação pública na rua Gentil Custódio Alves, no bairro do Capão, logradouro 0692. Justificativo, o referido requerimento visa atender às solicitações dos moradores do bairro do Capão, onde grande parte da população trafegam às escuras, ficando vulnerável à violência e insegurança. Considerando ainda a Lei 804 de 2010, da malha viária da cidade, que facilitou com as informações para a realização dos serviços necessários nesse sentido. Lohan Gomes da Silveira, vereador autor. Feita a leitura da indicação, senhor presidente. Em discussão a indicação. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade a indicação de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 38 de 2014, de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes. Quero registrar a presença do ex-secretário de Planejamento da cidade, senhor Rui Borba, que se encontra nesta Casa Legislativa. Também registrar a presença do repórter Eduander Silva, que se encontra na Casa Legislativa. Indicação de número 38 de 2014, requerente vereador Felipe do Nascimento Lopes, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito. Pedir para corrigir aí, para que viabilize. Tá? Tá bom. Dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito extensão de ajuda de custo a estudantes de cursos técnicos e profissionalizantes. Justificativa, levando em consideração a reunião realizada no último dia 15 de fevereiro do presente ano nesta casa, com a participação de um grupo expressivo de universitários e a presença do seu secretário de Educação, e ainda a previsão orçamentária pleiteia a extensão de ajuda de custo a estudantes de cursos técnicos e profissionalizantes. E ainda a previsão orçamentária que fiz uma emenda no orçamento com mais de R$1 milhão para os estudantes universitários, dando a possibilidade de utilizar esta dotação com a referida ajuda aos estudantes de curso técnico e profissionalizante. Diante do exposto, rogo aos nobres pares pela aprovação da matéria em epígrafe. Sala das Sessões, 29 de maio de 2014, Felipe do Nascimento Lopes, vereador autor. Feita a leitura da indicação 38/14, senhor presidente. Em discussão a indicação. Para discutir, senhor Para presidente. discutir, o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores,
A assistência hoje lotada que nos honra. Nossos internautas, um bom dia. Quando nós vemos um jovem criminoso, quando a gente vê nos noticiários, eu sempre vejo aí no blog do Eduander Silva, todos os dias, um jovem ou vários jovens sendo presos, muitas vezes a gente julga que a polícia tem que fazer isso mesmo, até alguns julgam que tem que matar porque é bandido. Mas a gente também acha que a culpa é da família. Eu não estou tirando a culpa, eu acho que todo mundo tem um pouco de culpa. Mas o que acontece com a juventude hoje não é só a falta de escolha, é a falta de perspectiva. Quando você chega e começa a conversar com a juventude, que às vezes desempregada, às vezes sem condições de fazer um curso, de estudar, e ele olha para o seu vizinho, às vezes trabalhador, que tem uma vida modesta, e de outro lado ele vê o traficante esbanjando, glamouroso. Estivemos conversando sobre isso agora na reunião do Comitê de Segurança. Isso tudo nos leva a crer, apesar de nas favelas, nas comunidades mais carentes, terem pessoas de bem, pessoas que escolham o bom lado, o trabalho, a dignidade. Mas, como eu disse, não só é uma questão de escolha, é uma questão de perspectiva, que às vezes a juventude não tem. E não ter perspectiva é algo muito ruim. Não ter esperança é algo que dói no ser humano. E é essa falta de perspectiva, é essa falta de esperança que leva muitos jovens a entrarem pelo mundo da criminalidade. E é claro que a gente sempre vai olhar a linha social, a família, mas aí eu tenho falado sempre do seguinte: e o Estado? O que tem feito? E nós? O poder público, o que está fazendo para dar opção, perspectiva para essa juventude sem esperança? A gente sabe que o ócio hoje é um grande problema. Os jovens sem nenhuma atividade. A gente estava conversando com o coronel e ele falou: olha, a gente chega em algumas comunidades, é aquela juventude sem ter o que fazer. E o poder público está onde? Que não investe em nada socialmente, na área do esporte, na área das artes, para que essa juventude tenha opção. Porque o ócio hoje, que é o nosso grande problema, é também a grande solução. Porque é através desse tempo livre que o poder público tem que agir para direcionar essa juventude que não tem o que fazer. Búzios não está fora disso, está inserido dentro disso. É neste espaço livre que tem que se investir no atleta, no artista, no estudante. E é exatamente por isso que eu estou fazendo essa indicação hoje. Porque muitos jovens da cidade não têm condições de fazer a faculdade, ou talvez a faculdade nem seja o caminho para o emprego mais. Temos visto isso hoje na cidade. Inúmeras pessoas, até concurso superior, mas desempregadas, enquanto aqui em Macaé nós temos uma das maiores indústrias do mundo, a indústria petrolífera, e Búzios não produz mão de obra para essa indústria que está aqui do lado, que tem mão de obra, que pede mão de obra. Eu estou falando do poder público. Desculpa se o senhor é do poder público, tem ali o professor que dá aula lá, produz a mão de obra. Eu estou falando do poder público. O poder público.
Ajuda o senhor, poder público? Nunca ajudou. Estou falando desse poder público que nunca ajudou o senhor. E o senhor está lá, há 8 anos, sem apoio nenhum. Temos aqui, na assistência, um exemplo vivo disso. É dessa mão de obra que nós estamos falando. E aí, no final do ano passado, nós colocamos R$1 milhão, que poderia até ser colocado para ajudar, mas para ajuda de custo para estudante. E hoje estou fazendo essa indicação que este recurso, esta verba, seja direcionada também a cursos técnicos. O prefeito subiu no palanque e disse, se comprometeu em pagar a faculdade dos estudantes buzianos. Está gravado. Está gravado. Ele disse que ele não daria ajuda de custo, ele pagaria o curso universitário para os estudantes. E é baseado nessa promessa de palanque que nós colocamos R$1 milhão e hoje tem somado R$1.600.000 para ajudar o universitário. Mas nós temos recebido também informações que o governo quer tirar este recurso de lá. Que o governo quer remanejar este recurso de lá. E eu duvido que o remanejamento deste recurso seja para o benefício da cidade, para o benefício do futuro dos jovens buzianos. Então, senhor presidente, senhores vereadores, a assistência presente que hoje está aqui se manifestando contra atos administrativos, contra atos de governo, eu gostaria de pedir a assistência aos manifestantes, a esta Câmara, que não permitisse isto, que não permitisse que o governo tire R$1 milhão, que é para os universitários, são para os estudantes desta cidade, para outra coisa que não seja para investir no social. Já passou da hora do governo dar perspectiva para o jovem buziano. Nós todos aqui devemos conhecer alguém que vimos crescer e que já perdeu a vida para as drogas, para o tráfico, para a bandidagem. Então eu peço encarecidamente aos amigos que não deixem isso acontecer e que nos apoiem nesta indicação, que é justamente para estender esta ajuda não só ao estudante do ensino superior, mas também do ensino técnico e profissionalizante. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão a indicação. Em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nós recebi nessa manhã, foi protocolado no serviço de protocolo da casa, aonde a liderança da manifestação, hora que acontece na casa, protocolou algumas reivindicações a essa casa legislativa. Então eu quero, como sempre foi o papel desta casa, dessa presidência, em abrir para todas as instituições o diálogo nessa casa, no final da sessão, se os senhores assim quiserem, para que possamos ter uma reunião com os vereadores dessa casa, nós iremos estar recebendo os senhores aí no final da sessão. Eles querem falar no meio da sessão, paralisar a sessão na metade e discutir com eles. Por constar, orador inscrito para uso da tribuna
em tema livre. Convoco o senhor vereador Felipe do Nascimento Lopes a fazer uso da tribuna em tema livre. O tempo regimental de Vossa Excelência é de 15 minutos. Mais uma vez, bom dia a todos os presentes, os nossos internautas. Quero destacar aqui e receber com bem-vindo os manifestantes deste evento, denominado como Bundaço aqui na Câmara de Armação dos Búzios. Vocês estão no lugar certo. É aqui que tem que estar. Eu acredito que a Câmara tem um papel importantíssimo no desempenho de um governo. Mas eu não acredito mais no governo municipal. Eu deixei de acreditar que o governo vá melhorar ou vá mudar. Porque a intenção do governo não é boa. Um governo que com 6 meses de administração frauda mais de 30 licitações, não pode ter uma boa intenção. Então, eu acredito que, para o negócio não piorar de vez, a Câmara precisa ter uma posição rígida, uma posição firme. Fizeram de tudo para parar a CPI, mas a verdade veio à tona. Todo mundo na cidade sabe das mais de 30 licitações fraudadas. É um governo de mentiras. Se nós formos pegar o projeto de governo, o que foi dito em palanque não é cumprido, não se tem compromisso. Esconde informações reais do orçamento. Eu vi uma plaquinha aí escrito: qual é o orçamento verdadeiro? Eu fiz um requerimento aqui, foi reprovado, mas é porque o governo está comprometido. Publicaram um orçamento que não existe. A Câmara votou um orçamento e o governo publicou outro. Isto é infração político-administrativa. Eu tenho falado isso aqui na Câmara. Nós vamos apresentar aqui, provavelmente eu e o vereador Geomires, uma representação de uma denúncia sobre essa questão do orçamento. Eu sei que alguns vereadores já enviaram para o Ministério Público, mas está na hora da Câmara assumir o seu papel. A Câmara não pode querer judicializar o que é o seu papel. Está na lei. Se o governo, se o prefeito comete uma infração, é a Câmara que tem que fazer esse julgamento e não mandar para a Justiça. Não adianta mandar para o MP. Se o vereador quiser, ele define isso. E aí também não adianta ter aquele discurso de que não, nós temos que ajudar. Nós já estamos ajudando. Tudo o que foi de interesse que o prefeito falou, preciso disso para governar bem. A Câmara votou. E 1 ano e 6 meses praticamente depois, nenhum resultado administrativo, nenhum resultado positivo na cidade foi visto. É só olhar na cidade. É só olhar a arrecadação, é só olhar a qualidade dos serviços públicos. Enquanto o governo diz que tem
uma força da oposição lutando contra ele? Eu não vejo. Eu não vejo isso. Lá nas escolas, a merenda está chegando estragada. Perto do prazo de validade. Lá nos postos não tem, amigos, luva e não tem gaze. Recebi semana passada uma ligação de Sembraças, olha, o dentista não vai atender porque não tem gaze para ele atender. Não tem luva. Se nós formos aqui, está faltando remédio. Já de muito tempo. Está faltando, a gente sabe disso. Já virou e já foi notícia em mídia. De massa. Não foi só nas mídias locais. Tivemos a denúncia do vice-prefeito. Tivemos operação policial. E a verdade é que o doutor se embriagou com poder. A verdade é que ele vive cercado numa realidade palaciana. Poderíamos dizer que ele tem uma guarda pessoal. Poderíamos dizer que ele está blindado da nossa realidade. Enquanto a população vive uma realidade, o prefeito vive no mundo da fantasia. Não dá, senhores. Quando nós temos essa manifestação aqui, cadê a CPI? Eu quero dizer o seguinte, Satiro, cadê a CPI? Eu quero dizer o seguinte, olha aí, a manifestação da população em relação a um decreto votado inconstitucional. Vocês estão no lugar certo. Eu vou até dar um tempo do meu espaço na tribuna, senhor presidente, para os manifestantes. A verdade é que o prefeito está embriagado com o poder. Enquanto nós tivemos uma catástrofe aqui no final do ano, nenhuma obra de drenagem foi feita na cidade, nem nos locais onde as pessoas foram afetadas. Mas enquanto isso, o prefeito está no tapete vermelho de Cannes, de smoking, com fotos nas redes sociais e ainda pago pelo dinheiro do povo porque foi em viagem oficial. Está embriagado com o poder, cercado de uma realidade palaciana, entrou no poder com mais compromisso do que poderia cumprir, vendeu a cidade em troca do lugar de prefeito. Esta é a verdade, por isso não vai melhorar. Infelizmente, a não ser que a Câmara tenha uma posição firme para colocar o governo nos eixos. Comprometeu secretarias, não tem prioridades nas suas ações, vive cercado de uma irregularidade, de uma série de irregularidades e erros administrativos, não conseguiu equilibrar o orçamento, consumiu o orçamento em serviço mal prestado, propaganda enganosa,
eventos sem critérios e ações não planejadas. Essa é a verdade. Senhor presidente, eu encerro o meu uso na tribuna dizendo que a cidade está em areia movediça. A cidade está em areia movediça. Nós orçamentariamente não sabemos os números. E ainda por cima, dentro de um orçamento votado por esta Câmara, o governo hoje pede um remanejamento de 12 milhões de reais, sendo que este orçamento foi discutido. O orçamento aprovado por esta casa foi discutido em várias audiências públicas, onde as associações e as comunidades colocaram as suas demandas. Centro, Manguinhos, Sembraça, São José, José Gonçalves, Rasa. Um trabalho que foi feito pela Câmara, pela comissão, e hoje não é reconhecido nem respeitado. E aí eu pergunto, senhores, se o governo não respeita nem a Câmara que pode caçá-lo, ele vai respeitar o cidadão? Não vai. Ele não vai. Ele não vai. E o apelo que eu hoje faço aos senhores que estão aqui: vão dizer que a oposição está querendo fazer confusão. Vão dizer que a oposição está tentando tumultuar. Mas quem é a oposição aqui? Não é isso que nós queremos, não. Nós queremos ver se a cidade melhora e se o governo toma um pouco de juízo. Porque não tem. Porque não tem. Soube que estão querendo tirar verba das Sembraças, que seria usada para drenagem de Sembraças. E aí é importante, senhor presidente, eu gostaria de deixar nessa tribuna o seguinte: este remanejamento que está aqui de 12 milhões, que não sei como vai ser feito, já que o orçamento é um orçamento irregular, eu gostaria que esse remanejamento, assim como o orçamento foi discutido com a população, assim como as demandas foram discutidas com a população, eu gostaria que esse remanejamento de 12 milhões de reais dentro do nosso orçamento fosse também discutido com a população. Que este orçamento, que este remanejamento seja também aberto e explícito para a população. De onde está tirando, para colocar para onde? A população precisa saber, já que ela participou da execução e do preparo do orçamento no final do ano. Então, o que eu peço aos senhores que estão aqui é que não parem de se mobilizar. Este movimento está bonito, mas não pode ser só hoje. A gente precisa ter uma resposta concreta do governo. E conforme os assessores do prefeito, ele não se preocupa com a opinião pública. Eles já disseram isso inúmeras vezes. Inclusive em uma reunião que estavam presentes os professores, e a professora perguntou para o assessor: mas a opinião pública? Não, esse negócio de opinião pública não preocupa a gente. Eu nunca vi um governo que não se preocupe com a opinião pública. Então eu peço aos senhores que continuem mobilizados, porque ele está viajando. Continuem mobilizados até ele chegar. Afinal de contas, a cidade está sem prefeito. A cidade está sem prefeito. E eu vi a pauta de reivindicação do movimento. Está lá a tirada do decreto, né? A revogação do decreto
a retirada desta emenda que o governo mandou para cá para emendar a lei orgânica. Não é isso? Tem a CPI, tem o RIUNA, eu vi lá a pauta do movimento. Mas eu gostaria que o movimento também inserisse o retorno dos 20% de desconto do professor. Entendeu? Eu gostaria que colocassem isso na pauta. E eu gostaria também de avisar que eu vou agora sentar aqui na bancada e, se for como tem acontecido em outras sessões, serei espancado. Porque toda vez que vem à tribuna falar do governo, tenho sido espancado. Então, se os senhores ouvirem agora algum tipo de linchamento público a respeito da minha pessoa, é porque eu estou falando que o governo é um governo que não se preocupa com a cidade, é um governo inoperante, é um governo incompetente e que nós precisamos nos mobilizar, senão a cidade não vai aguentar. Muito obrigado, senhor presidente. Convoco o vereador Lohan Gomes da Silveira a fazer uso da tribuna em tema livre. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Professor Sena, senhor presidente, senhores vereadores, assistência lotada, internautas, bom dia. Bom dia. Estamos vivendo um momento bem interessante. O Eduander me perguntava, Rui, agora há pouco, o que eu achava do movimento. Eu acho o movimento maravilhoso. Acho que tem que cobrar, reivindicar, apontar sim, participar também nos problemas da cidade. É uma discussão política, é um momento conturbado politicamente e administrativamente também, e a população tem legitimidade, né, para estar acompanhando os trabalhos dessa casa, cobrando do prefeito aquilo que lhe foi prometido em Palanque. Eu só gostaria, eu vou ler aqui a pauta para os senhores, Amber, que assina aqui, que diz o seguinte: pauta das reivindicações do movimento. Revogação imediata e em exceção extraordinária, nesta quinta-feira, 29 de maio, do decreto 02/14, retirada de pauta em definitivo do projeto de modificação da lei orgânica, que ratifica o decreto, auditoria na execução do orçamento aprovado em 2014, implantação do portal da transparência, desapropriação da área relativa à implantação do centro de vela, criação da unidade de conservação do mangue de pedra, instalação da casa de abrigo para menores. Exceto a revogação do dispositivo 02/14, não está no papel, 02/14, e da retirada da pauta da modificação da lei orgânica, o prazo para o cumprimento dos demais itens da pauta será o mesmo considerado no afastamento do prefeito de suas funções. Assina Amber. Amber que assinou aqui. Perfeito. Eu só gostaria que todo esse movimento, principalmente do FECAB, e eu falo com muita tranquilidade, Amber, porque lá atrás, nas reuniões no Oliveira Botas, eu participei da criação do FECAB enquanto que presidente da Moaja, Blanca. Mas eu acho que está faltando aqui, por exemplo, discutir a drenagem no bairro de Sembraças. Está faltando nessa pauta aqui, porque eu tenho visto que essas discussões elas estão muito restritas. Nós precisamos discutir a necessidade da regularização fundiária lá no Boa Vista, na Rasa. Nós não podemos ficar à mercê apenas de uma pauta que tem sido estabelecida por um grupo de pessoas, me perdoe a franqueza.
Se eu tiver errado, me perdoe. Não, eu já esperava. Mas a discussão da cidade é macro. Nós precisamos... Já esperava. Mas é verdade. O FECAB não pode estar reunido só no centro da cidade. O FECAB tem que ir para dentro do Cruzeiro, discutir com a comunidade quilombola as necessidades. Nós temos que ter uma discussão ampla de cidade. E aí, para que discutir? Vamos para o Boa Vista, discutir as necessidades do bairro, que ao longo de 18 anos não recebeu um prego do poder público, e eu não posso pensar em desapropriação de área relativa à implantação de centro de vela se nós não darmos qualidade de vida para aquela comunidade. É estabelecer as prioridades. Vamos parar de discurso, vamos parar de blá, blá, blá. Nós estamos falando de prioridade, eu vou discutir implantação de centro de vela, se lá no Boa Vista não tem uma rua calçada. Vamos falar sério. Vamos discutir a coisa com seriedade? Eu vou discutir, senhores. E o que eu vou falar aqui é muito sério. Olha o que eu vou falar do uso da tribuna. Eu vou discutir conservação de mangue de pedra, importantíssimo. Para mim, mais importante é resolver o problema de Valão de Sem Braços, onde aquela comunidade carece há muitos e muitos anos de investimentos. E vou falar. É prioridade, não dá para ter dois discursos. Me perdoe, eu sei que quando eu falo, e aí é marca registrada. Por favor, vereador Lohan, por favor, eu queria pedir assistência para que não interrompesse o discurso do vereador, para que o vereador possa concluir o seu discurso. Obrigado. Eu sei, é legítimo aqui discordar, eu acho importante, repito, não tem nada, já tive aí na assistência. Eu não nasci aqui como vereador. Eu já estive muitas vezes aí na assistência, cobrando dos vereadores que aqui estavam, sempre de maneira respeitosa, gritando, sim. Já bati, inclusive, nesse tapume aí do lado. É legítimo. Mas o que eu prego no uso dessa tribuna, nas redes sociais, na rua, é uma discussão saudável pela cidade, independente de cores partidárias, independente da sigla partidária. Vamos discutir a cidade, vamos chamar o prefeito. Que o governo está ruim, está péssimo, todo mundo aqui sabe. Agora, nós temos que colocar... É o entendimento. Não se trata disso. Uma coisa... Senhor presidente, eu não consigo. Nosso amigo Gaúcho... Quero pedir novamente assistência. Quero pedir novamente assistência para que não interrompa o discurso do vereador. Eu preciso mais uma concluir, vez, encarecidamente. Quero pedir encarecidamente, mais uma vez, assistência. Então, senhores, senhor presidente, até perdi o raciocínio aqui. Não sei nem o que estava falando. Nosso amigo Gaúcho está um pouco... Nosso amigo Gaúcho foi servidor durante 12 anos do nosso município. Nosso amigo Gaúcho sabe... Vereador que muitas Lohan, das vezes... vereador Lohan, olha, desse jeito vai ficar difícil eu conduzir a sessão da maneira que está. Vai ficar difícil. Vamos ter essa colaboração, gente, para que a gente possa dar andamento aos trabalhos da casa e depois vamos discutir o que nós temos que discutir. Senhor presidente, concluindo, é o que eu tenho falado aqui. O vereador Felipe foi muito feliz quando aborda a questão do orçamento. E esta casa, desde o dia 29 de janeiro, tem trabalhado em cima disso. Nós estamos agendando uma reunião no Tribunal de Contas do Estado e também uma outra reunião no Ministério Público Estadual e possivelmente no Ministério Público Federal. E o orçamento ele foi elaborado com a participação da sociedade. A Comissão Mista de Orçamento esteve dentro dos bairros, nas escolas, e aí é onde eu ataco um pouquinho, porque eu acredito que a discussão tem que se dar fora do centro da cidade. E nós tivemos em Sem Braças, nós tivemos na Rasa, discutindo com os moradores e as entidades o orçamento do município. Paralelamente a essa questão da justiça, das ações que esta casa tem direcionado e tem tomado, não tenha dúvida, vereador, que qualquer suplementação, na qualidade de presidente da Comissão Mista de Orçamento, qualquer suplementação que vise
retirar, diminuir qualquer emenda apresentada não só pelas entidades, como também pelos vereadores. Não só pelas entidades, como também pelos vereadores, a comissão estará negando. Eu não tenho dúvidas em falar disso nessa tribuna. Agora, não conheço o conteúdo do projeto, não foi encaminhado ainda aos gabinetes. Vamos analisar. E eu quero me comprometer com a sociedade de que nós estaremos fazendo audiência pública para discutir qualquer suplementação que vá de encontro a essa questão das emendas. Então, que fique claro aqui. Finalizando, senhor presidente, 2 pontos que eu gostaria de destacar. Nós tivemos, na última terça-feira, uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança. Nós tivemos um número bastante razoável de presentes lá, mas ainda não o necessário. A gente tem falado, alguns moradores que lá estiveram, José Gonçalves, do centro, da Rasa, enfim, nós temos um problema sério, jamais pensado no que tange a segurança dentro do nosso município. O que nós temos acompanhado em Cabo Frio, né, nos bairros vizinhos, não tenham dúvidas que vai explodir dentro da nossa cidade. E nós temos que tomar iniciativa urgente, pelo menos da participação, para cobrarmos dos responsáveis, 25º Batalhão de Polícia Militar, delegado, e o Rui Borba lembrou muito bem, porque eu estava confundindo a necessidade de termos lá o doutor Marcelo Vilas e o doutor Gustavo, quando, na realidade, nós temos que avocar o Ministério Público para essas reuniões, para que a gente trace um planejamento, para que a gente discuta e cobre do Estado as nossas necessidades, porque as informações que eu tinha e tenho, e expus isso na reunião, é que praticamente todo o nosso efetivo, as nossas viaturas, tem sido destinado para municípios vizinhos e nós estamos largados ao bel prazer. É óbvio que quando a gente fala em segurança pública, é uma discussão macro, que envolve investimento em educação e por aí vai, todos nós sabemos, mas eu estou falando de ações efetivas e emergenciais. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O segundo ponto, fugindo aqui essa pauta de hoje, senhor presidente, é a questão da necessidade que nós temos. Eu estive visitando o Capão ontem, e na semana retrasada estive em José Gonçalves, e nós temos muitas ruas, nós temos muitas reivindicações de extensão de rede de iluminação pública. E a Ampla tem criado, senhor presidente, uma série de dificuldades para atender a população. Nós estamos falando da luz, nós estamos falando da energia para atender aquele domicílio, aquele cidadão. Nós temos a Lei 804, já falei aqui na sessão passada, aprovada nesta casa, que até hoje o governo não tomou iniciativa. A informação que eu tenho é que a Secretaria de Planejamento do governo Mirinho, aqui está o Rui Borba, deixou preparado, pronto, um projeto de mobilidade urbana, e esse projeto até hoje ninguém viu, ninguém sabe. O que eu defendo e tenho falado é a necessidade da secretária de Planejamento, Alice Passeri, desengavetar ou finalizar esse projeto, porque a população precisa receber as suas correspondências, a população precisa ter dignidade no atendimento da Ampla e da Prolagos, porque muitas das vezes nem a Prolagos quer instalar a rede de extensão d'água, porque não reconhece o projeto da Lei 804. Então, é uma necessidade que a gente tem de marcarmos, senhor presidente, com a Ampla e também com a Prolagos, uma reunião, porque toda vez que a população procura, toda vez que o cidadão procura, eles alegam a questão do reconhecimento oficial do logradouro. E isso já está, mais de 70% dos logradouros da nossa cidade, oficialmente reconhecido desde 2010. No mais, senhores, o presidente já colocou à disposição aqui, findando a sessão, para que a gente possa reunir, discutir, legítimo, acredito que todos os vereadores estarão participando, para que a gente trace uma pauta de cidade, uma pauta que vise, né, independente das cores partidárias, dos interesses e tudo mais, o bem da cidade. Eu não nasci vereador, eu estou vereador, sempre trabalhei em iniciativa privada no turismo, e eu defendo que os investimentos, e falávamos isso, e apontamos isso no orçamento, nós não podemos ter 3% de força de investimento dentro de um orçamento, e a Câmara modificou isso,
porque nós queremos o centro de convenções, nós queremos a José Bento Ribeiro Dantas. Imagina, Avenida Brasil a partir das 17 horas. Nós queremos as creches dentro dos bairros, nós queremos o valão de 100 braças, a regularização fundiária dentro de Boa Vista, José Gonçalves. Precisamos traçar uma agenda positiva, ou prioridade, ou seja lá qual o nome que... E a gente precisa dessa união. As discordâncias políticas, elas vão existir, vamos cobrar. A Câmara, né, ela fica entre a emoção e a razão, e que a gente possa definitivamente discutir projeto de cidade. É isso que eu defendo e vou continuar falando aqui, embora muita gente discorde, eu respeito, mas é o meu posicionamento. Sejam todos muito bem-vindos. Terminando a sessão, a gente se reúne e discute projetos, proposta da cidade, pela cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Convoco o vereador Uriel da Costa Pereira a fazer uso da tribuna em tema livre. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Senhor presidente, 9 vereadores, assistência presente, primeiramente queria agradecer as vaias. Eu entendo. Nós temos alguns ex-funcionários aí, nós temos alguns ex-secretários, não me dirigindo a Rui Borba pelo trabalho que foi feito, e muitos desses não reconheceram, Rui Borba. Muitos desses não reconheceram. Senhor presidente, o que eu quero discutir aqui, que talvez muitas vezes não saiba, quando a gente fala de educação, que nós temos que puxar essa discussão que é importantíssima, eu gostaria de informar que dentro da Câmara de Vereadores existe uma comissão de educação. Se fala que teve merenda que não estava boa, a comissão da Câmara de Vereadores tem que tomar as providências. Isso ninguém está se discutindo. A comissão tem que reivindicar o direito do cidadão quando tinha 2 ônibus numa garagem cheio de ferrugem e nós não vimos nenhuma manifestação. São as nossas crianças que nós estamos discutindo. Nós temos uma comissão de meio ambiente que tem que se discutir a questão da cidade. E a Câmara tem que discutir, senhor presidente. O vereador Lohan foi muito feliz. Semana passada eu estava fazendo uma visita, dei uma caminhada para o Vila Verde. Vila Verde tem calçamento. Mas você não encontra rede de águas fluviais. Você não encontra rede de esgoto. É uma grande bomba que está ali, nessa questão que tem que ser discutido, gente. Senhor presidente, o concurso público teve em Búzios. O nosso povo não foi preparado para participar do concurso público. Aonde que estavam as reivindicações? Que é importante. Vocês estão fazendo o papel de vocês. É importante vocês reivindicar. É importante nós discutirmos a questão da cidade. Agora, nós precisamos também dar um passeio em Vila Verde, dar um passeio em José Gonçalves, dar um passeio em Sem Braças. E temos que estar discutindo. Eu não estou aqui, primeiro que eu não tenho medo de vaia. Tá? Primeiro que eu não tenho medo de vaia. Primeiro que eu respeito a cada um de vocês. Tá? Quando é pessoal, é uma coisa. Questão partidária, isso aí nós já vimos. Se aquele que entrar na política, tá? E você não defender a sua bandeira, você não pode participar da política. Nós temos que ter opinião, nós temos que ter
educação, e nós temos que defender a bandeira que nós acreditamos, gente. Agora, vocês nunca me viram eu estar aqui nessa tribuna desrespeitando os vereadores da legislatura passada. Nem quando os vereadores saíram para defender o prefeito anterior. Vocês não me viram. Porque a opinião de vocês vai ser no dia da eleição. Quantas pessoas que estão vaiando os vereadores, mas já pediram para mim levar o prefeito para ter uma boquinha. Eu tenho vários. A consciência de cada um. Primeiro que eu não sou X9, como diz a linguagem. Eu não sou X9 e eu sou sujeito homem para falar com a pessoa frente a frente. Eu não preciso usar Facebook para mandar recado para ninguém. Vou pedir novamente aos senhores para que não possa interromper o vereador, senão irei suspender a sessão. Mais uma vez, irei suspender a sessão. Senhor presidente, enquanto eu não falar meus 15 minutos, eu não vou sair. Vou passar o tempo vereador, dele. Vossa Excelência pode continuar o discurso. Se mais uma vez voltarem a repetir o que está acontecendo, irei suspender a sessão. Porque nós estamos dando andamento à sessão para que nós possamos ter essa reunião, uma reunião sadia, para que possamos discutir uma pauta. Então, quero pedir encarecidamente, novamente, se tiver interrupção, novamente, vereador, eu vou suspender a sessão. Senhor presidente, eu queria até, já que o cidadão, eu queria até pedir desculpa a algumas pessoas da assistência, que esse cara queria ser candidato a vereador e foi secretário. Entendeu? Tem pessoas que nem... Mas eu queria pedir desculpa em nome de coisa. Então, senhor presidente... eu peço até desculpa ao nobre vereador e até a assistência em relação ao Conselho Municipal de Segurança, que eu não estava presente, que meu filho tomou uma pancada na perna, até foi uma situação um pouquinho delicada. Mas, senhor presidente, eu gostaria até de estar lá, que na próxima eu estarei presente, se Deus quiser, porque Búzios sempre começa a discussão do porte para cá. Eu acho que está na hora de mudar. Está na hora de nós discutirmos. Vamos começar por Vila Verde. A questão da Rasa hoje está preocupante em relação à violência. Aqueles que moram do pórtico para cá, que não estão preocupados, talvez no meu bairro ele não vai fazer nada não, mas vai fazer nas casas bacanas que tem na Ferradura, né? Entendeu, senhor presidente? Então, esse tipo de discussão, nós temos que estar discutindo. Nós temos que levar para o nosso bairro. Nós temos o bairro de José Gonçalves, nós temos o bairro de Bahia Formosa. Eu posso falar um negócio? Quando eu estiver falando, ou eu espero você falar, ou eu paro para falar. Porque senão, isso daí é falta de educação. Eu não sei isso aqui. Então, senhor presidente, isso daí, não adianta vocês me vaiar e estar falando dessa maneira, não, que a realidade é essa, cara. A realidade é essa. Vai precisar morrer um bacana para se discutir melhor? Eu moro num bairro que tem um montão de criança. Hoje que estão vendo que há necessidade do poder público. Existe há muito tempo. Quantas pousadas de Búzios que contrata funcionário que muitas das vezes nem a gente sabe de onde é. Não é só o poder público, não. Tem que ter parceria das pousadas junto com o poder público para a gente contratar o nosso pessoal. É nisso que nós estamos discutindo. Será que nós não podemos preparar o jovem para estar trabalhando numa área de turismo? Nós temos grandes hotéis. Quantas pessoas de Búzios está trabalhando, senhor presidente? É esse tipo de discussão que nós temos que ver, cara. Não é tipo de picuinha, porque antes eu estava, era bom. Hoje eu não estou, é ruim. Você nunca me viu eu ir para jornal falar de Mirinho.
Sabe por quê? Eu respeito e respeito a família do cidadão. Esse tipo de guerra que as pessoas não estão tendo noção, senhor presidente. Porque na hora o povo vai dar o basta dele. Se discute em urna, gente. Agora tem que se respeitar. E tem que se respeitar do pórtico para lá. O local mais afetado é a Rasa. E a discussão é na associação comercial. Aonde se viu isso? Esse garoto é mal educado, hein? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Que falta de educação tem esse garoto. Olha, vai ficar difícil, eu irei suspender a sessão. Eu irei suspender a sessão. Vai ficar difícil. Senhor presidente, eu vou ser claro que eu sou homem e sujeito homem até muito mais que pensa. Se esse cidadão for na reunião, eu nem participo. Tá? Porque o cara está me atrapalhando no meu discurso, ele não vai me respeitar, eu não vou respeitar ele. Entendeu? Então é isso aí. Nem participo da reunião. Meu negócio é assim, é às claras. Não tem esse negócio de escondido, não. Sou muito sujeito homem e respeito muito. Respeito todo mundo. Respeitei ele quando era secretário, mesmo sem fazer nada. Mesmo sem fazer nada, nunca fui para jornal para falar da incompetência dele. Agora, senhor presidente, voltando à discussão, que talvez muitos de vocês achem que não é importante. A questão da violência está subindo. O número de contingentes está menor. Agora, senhor presidente, precisamos levar isso à população do pórtico para lá. Porque a parte hoje, nós temos um bairro hoje de Maria Joaquina que é coladinho de Búzios. E ali já tem duas facções. Isso daí é preocupante, gente. Fica atento a isso. Fico atento a isso. Porque... E nós podemos ajudar. Nós temos grandes empresários em Búzios que podem investir nos bairros. Pode investir também no trabalho social. Que aqui em Búzios, todo mundo acha que a responsabilidade é só da prefeitura. Mas nós temos muito dono de pousada que muitas das vezes o dinheiro não passa nem pelo Brasil, já fica na Argentina, já fica em outros lugares. Esse tipo de coisa nós temos que mudar. Esse tipo de preocupação que nós temos que discutir. Aí é muito bom passar a responsabilidade para a prefeitura em tudo. E nossa população, nossos jovens, precisando de trabalho. Faça uma reflexão, vocês comerciantes, ou aquele que tem amigo de comércio, ou que tem empresário. Aqui, ó, nosso amigo aqui, seu Sena. Seu Sena, quantos empresários de Búzios ajudou o senhor? Um. Fecho meu discurso com essas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Por não constar mais nenhum orador, quero registrar a presença do vice-prefeito Carlos Alberto Muniz, que se encontra na Casa Legislativa. Passaremos agora para as matérias da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de veto de número 2 de 2014, promovente senhor prefeito. Veto. Tem essa matéria. É a última matéria. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem concedida, vereador. Senhor presidente, sabemos que só tem mais uma matéria. O pessoal da manifestação quer se reunir com a casa, mas depois também tem vereador, o uso da tribuna no final. Mas aí há um consenso na casa para que não usamos o uso da tribuna em tema livre. Então, só teremos agora essa única matéria. Ok, então, questão de
5 minutos, Amber. Eu Ok, então, me comprometi com Vossa Senhoria e não vou deixar de cumprir, entendeu? Então, que aguardamos aí 2 minutos para que possamos só analisar essa matéria. Projeto de veto 02/14, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relatório. Trata-se de veto total do prefeito ao projeto de lei complementar 01/14, que dispõe sobre alterar a idade máxima dos veículos que prestam o serviço de transporte coletivo no município. Cabe ressaltar que o veto foi realizado e comunicado ao Poder Legislativo, respeitando o prazo previsto no artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal. É o relatório. Notas do relator. Tendo em vista que o veto deve ser sempre justificado pela inconstitucionalidade ou pela contrariedade ao interesse público, o excelentíssimo senhor prefeito, nas razões do veto, suscitou que o referido projeto de lei apresentaria vice-iniciativa, na medida em que a mesma seria do chefe do Poder Executivo e não dos edis, ferindo o princípio constitucional da separação dos poderes. Nesse sentido, o excelentíssimo prefeito reproduz o artigo 105, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal e alega que se trata de matéria incluída no poder de regulamentar do prefeito. Na verdade, os vereadores não regulamentaram nada, apenas alteraram um dispositivo já existente na Lei Complementar 21 de 2006. Não obstante, cumpre ressaltar que a uníssona jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a limitação à iniciativa parlamentar é prevista expressamente no artigo 61 da Constituição da República. Destarte apenas as matérias constantes no artigo 61 da Constituição da República são iniciativa privativa do Poder Executivo. Na esfera municipal, as matérias de iniciativa privativa do prefeito são aquelas previstas no artigo 53 da Lei Orgânica Municipal, em estrita observância ao princípio da simetria constitucional e ao artigo 61. Enfim, conforme se observa, o projeto de lei objeto de veto não trata de nenhuma das matérias previstas no dispositivo legal, não cria ou extingue cargo e nem cria ou extingue definição ou atribuições de secretarias ou outros órgãos públicos, não havendo que se falar em violação à iniciativa do chefe do Poder Executivo ou ao princípio da separação dos poderes. É o relatório, Felipe do Nascimento Lopes, relator. Parecer da comissão, ante o exposto, uma vez atendidas todas as prescrições constitucionais, legais e regimentais, acatamos o parecer do relator e submetemos o soberano no plenário para apreciação. Assinam Felipe Lopes, Gelmires da Costa Gomes Filho e Uriel da Costa Pereira. Está lido o parecer da CCJ, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem concedida, vereador. Só para deixar claro. Tá sem áudio, Corrigindo, senhor presidente. Assino a favor do parecer vereador Felipe do Nascimento Lopes e Gelmires da Costa Gomes Filho e contra, tinha visto, o vereador Uriel da Costa Pereira. Quanto parecer. Projeto até, mas quanto parecer. Feita a leitura do parecer da CCJ, senhor presidente. Em discussão o parecer. Para discutir. Para discutir o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores da assistência, mais uma vez, bom dia. Esse, até para que entendam, esse é um projeto de emenda à Lei Complementar 21, que é do transporte público, onde está sendo alterado os anos de 6 para 8 das vans dos veículos de passageiros no município. Nós estamos, na verdade, a casa está acatando, de 5 para 8, corrigindo, obrigado, vereadora. A casa está acatando uma reivindicação dos trabalhadores das vans, a Cooper Búzios e a Cooper Jeribá. Nós entendemos que essa vistoria ela se dá anualmente e nós estamos dando mais um voto de confiança para as cooperativas dentro do nosso município. Eu não tenho dúvidas em dizer que o veto do prefeito será derrubado. Mas eu falava com o Geninho em off, nós precisamos, Geninho, e aí também é Cooper Búzios e Cooper Jeribá, nós precisamos de um maior comprometimento
das cooperativas no atendimento à nossa população. E eu estou falando isso porque quando eu tiver que expor a minha linha de raciocínio, de pensamento ou até de voto, tudo isso vai entrar na conta. E aí a gente começa, mas está querendo favorecer, não tem essa. Estou falando, entendeu o que vai acontecer? Estou falando o seguinte, Cooperbúzios e Cooperjeribá, atendendo a nossa população, idoso, estudante, gestante, vai ter o meu apoio sempre, respeitando o itinerário, não deixando de atender a população de Bahia Formosa e Vila Verde para atender navio, não parando em qualquer lugar, vai ter o meu apoio sempre. Então é mais um voto de confiança, Genino, você que tem sempre vindo aqui e batalhado junto à casa, até se colocando muitas das vezes a cara na reta, porque você é o presidente, né? A gente entende, mas fica aqui o voto de confiança e ao mesmo tempo uma cobrança. Uma andorinha só não faz verão, mas eu tenho certeza que se a gente conseguir unir aí esforços nesse sentido, a população vai estar contenta, vocês vão trabalhar bem, né? E não vai suscitar nenhum tipo de articulação, de conversa, de suposição ou de imaginário no que tange a favorecimento para A, B, C ou D. Então fica exposto aqui esse meu posicionamento de votar a favor, mas ao mesmo tempo está pedindo um maior comprometimento das cooperativas no atendimento para a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas e assistência, eu também vou pela mesma linha de raciocínio do vereador Lohan Gomes, porque eu também voto pela aprovação, mas há de se sempre frisar e chamar, Geninho, para a responsabilidade, porque o nosso voto aqui, depois, nós somos cobrados, e somos cobrados mesmo. Ontem eu falava sobre essa questão, porque da mesma maneira que nós somos cobrados, nós também somos avaliados o nosso desempenho. E eu falava justamente isso, vereador Lohan, porque nós também podemos avaliar desempenho de secretários, de funcionários, de todo mundo, da mesma maneira que nós somos avaliados. E essa questão é uma questão que eu já, em conversa preliminar, junto com a presidência, com os vereadores e com o próprio Geninho, eu falava, Geninho, nós estamos aqui aumentando o prazo de vida de utilidade das vans, mas elas precisam realmente estar cuidadas. É claro que vai se passar pela vistoria anual, mas esse cuidado ele é necessário. Às vezes, quando essa vistoria ela aperta, chega para a gente a situação da secretaria, do incômodo que a secretaria está trazendo, porque alguns carros ainda estão para cumprir determinadas restrições, né, que sejam elas elencadas em várias, mas algumas coisas, determinações por serem cumpridas. Então, diversas vezes chega aqui para nós, porque a secretaria está com uma determinação, não dá para a gente cumprir agora. Então, a gente sabe que essa vistoria ela acontece sempre, né? E todos os carros precisam estar alinhados ao que se pede para que realmente estejam circulando na rua. Digo isso porque eu já vi van com uma porta quebrada e ela estava com 2 palmos aberta e estava dito lá, cuidado, né, porta quebrada, mas ela estava circulando. Então, isso é um problema. Uma outra coisa que um paciente chegou para mim na fila da policlínica e disse assim, por que vocês não mudam e não colocam lá na lei que o assento da prioridade seja no banco da frente? Sabe por quê? Porque a gente faz sinal, às vezes o assento não está ocupado, mas diz para a gente que já está ocupado. Ou seja, para não dar a vaga para a prioridade, para não deixar o idoso estudante se sentar. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que ver, porque se está no banco da frente e o banco da frente não está ocupado, ali tem como saber que a prioridade não está ocupada. Mas se é lá no fundo, o cidadão vai fazer o sinal, não, já está ocupado. Como é que vai saber? Eu quero parabenizar também o trabalho da cooperativa, que ela fez o dia da Van da Gentileza, da Cooperbúzios. E foi bom, porque isso teve uma repercussão, Geninho, foi positiva, até porque fazia-se abordagem para perguntar aos transeuntes, aos passageiros, o que eles estavam achando do serviço.
e colocou os estudantes também nessa linha. Então, eu acho isso interessante, que esse trabalho continue. E eu confesso que é uma coisa que eu, particularmente, quero ir. Eu quero andar de van, eu quero ouvir, né, o que os passageiros estão dizendo, porque lá na frente, a gente sabe que a gente vai ter um projeto de mobilidade urbana. Isso aí, mobilidade urbana, é um problema discutido no país inteiro. E que vai chegar a hora, e já está se discutindo, porque a gente fala de mobilidade, de acessibilidade. A Câmara é um dos lugares que não se tem acessibilidade ainda, porque a gente não tem uma sede própria. Então, essa questão da mobilidade é uma questão que não demora muito, a gente tem que discutir a questão do calçamento, a questão de estacionamento, que a gente sabe o pico, o problema que é no verão, na alta temporada. Isso tudo está dentro de um pacote só, está dentro de um bojo, né? Mas fica aqui, eu sou favorável. É claro que chamando todo mundo para o compromisso, que da mesma maneira que nós somos chamados para o compromisso, tem as cooperativas, depois a gente recebe aqui os estudantes, enfim. Então, eu tenho o meu voto favorável, sim, dentro dessa linha, a mesma linha de raciocínio. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão o parecer. Coloco em votação pela manutenção do veto. Aqueles que forem favoráveis, que permaneçam como estão. A favor do veto fica sentado. Quem for ao contrário tem que levantar pela derrubada do veto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Vossa Excelência permanece sentado, e os demais que foram pela derrubada do veto, fiquem de pé. Se levantam. Senhor presidente, eu achava que era isso, mas na dúvida... Ok, vereador. Então, foi aí 5 votos e 1 contrário pela derrubada do veto. Então, está derrubado o veto. Então, ninguém vai fazer uso da tribuna, né? Senhores, então, pelo um consenso, queira pedir a vossas excelências para que nenhum de nós pudéssemos fazer uso da tribuna, para que nós pudéssemos encerrar a sessão e darmos início, né, à reunião. Ok? Senhor presidente, uma questão de ordem. A reunião vai ser onde? Não, nós conversando com o Amber, e por não dar para a sala de comissões pequena, para o número de pessoas, nós iremos fazer a reunião aqui, ok. Desde que possamos ser uma reunião ordeira, e não teria problema nenhum de fazer a reunião aqui. Então, não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.